perguntar para 100 desses 46 mil empresários se eles tinham ou não um processo de vendas, né? E foi surreal a resposta. Veja, desses 100 empresários, só 16 responderam que sim, tinha um processo de vendas que atende aqui os requisitos que o nosso amigo Renato nos trouxe. Por exemplo, na parte de marketing, não é só criar uma campanha e largar ela. Perfeito. Como na parte de vendas, não é criar um processo de vendas e largar este processo. É uma coisa que você tem que estar monitorando e ajustando de forma contínua para aí sim ter a alta performance. Caso você não faça isso, nunca você vai ser. Já diz um dito popular. E se eu não tenho um processo, a medição, se é que eu tenho, como eu falei, ela não é verdadeira, porque eu não sigo um padrão. Como é que eu sei que, da forma que eu estou apresentando o meu produto ou serviço, está gerando resultado ou não, se a cada hora eu apresento de uma forma diferente? Né? Certamente a gente está cansado de ouvir horário comercial. A pergunta que eu sempre faço é quantas horas do seu horário comercial, ou seja, das 8 horas aí que todos nós temos diariamente, de segunda a sexta, você de fato faz o comercial do seu negócio. Olá, queridos ouvintes e telespectadores do Pode Simplificar. Estamos começando o episódio 61. Hoje falaremos sobre venda assertiva é mais que dom, é técnica. Eu sou Michele, especialista em BPO financeiro, e aqui ao meu lado está minha querida parceira de podcast, doutora Laís Freire. Oi, lá. Oi, Mi. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laís Freire, sou advogada e hoje é o último episódio da temporada e trouxemos convidados incríveis que vão trazer insights aí preciosos para você que quer vender de forma assertiva. Verdade. Falando em vendas, olha só quem nós trouxemos. Primeiro convidado, ele é empresário e especialista em vendas, com 12 anos de experiência. Ao longo da sua trajetória, já ajudou mais de 300 pessoas a vender mais todos os dias, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de profissionais e negócios com estratégias práticas e realmente eficazes. Seja muito bem-vindo, Jean Barbosa. Olá. Bem-vindo. Obrigado, Michele. Obrigado, doutora Laís, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com a sua audiência, né? A audiência aqui do Pode Simplificar. E espero contribuir, né, um pouco sobre esse tema que é fundamental para qualquer negócio, para qualquer empresário, que é vendas, que é o marketing, né? Tem uma trajetória aí, apesar de jovem, apenas 31 anos. Desses 31 anos, quase 10 deles são nessa atividade de vendas, né? No marketing e nas vendas. E o nosso segundo convidado é diretor da Talk Mind, consultoria e treinamentos em vendas. Ele é cientista comportamental pela neurobusiness.org. Ele também é consultor homologado da metodologia Receita Previsível, formação em PNL, formação em coaching, formação em mestre de persuasão com Ricardo Ventura, formação em implementação de pré-vendas, em hipnose transformacional, em prospecção B2B pela Receita Previsível e formação em processo de vendas pela Growth Machine. Growth Machine. Com vocês, Renato Oliveira. Olá, tudo bom a todos aí? Grande audiência aqui do Pode Simplificar. Muito obrigado, Laís, muito obrigado, Michele, pelo convite. A ideia, como meu querido amigo Jean falou aqui, é poder compartilhar um pouco da experiência que nós temos em vendas para que todos que estão acompanhando aqui este podcast sensacional possam alavancar aí seus resultados. Perfeito. Obrigada por aceitar o nosso convite. E vocês viram que são convidados de peso, então continua aí com a gente, que a gente tem aqui uma listinha de perguntas, né? Algumas páginas. Sim, fique até o final, não perca esse episódio. E eu vou começar aqui perguntando para você, Renato. Jean, fica à vontade também para complementar nessa pergunta. Por onde começar a estruturar um processo de vendas do zero, especialmente em negócios que nunca organizaram um funil?
Bom, quando a gente fala em organizar um processo de vendas de uma empresa, existem 2 caminhos. Esse que você falou, uma empresa que nunca teve um processo. A forma inicial para que ela comece a ter esse desenho é entender como funciona o fluxo de clientes que vai ser adquirido por essa empresa. Então ela precisa entender quais canais de aquisição ela vai ter. Ela pode ter o marketing, que pode atrair isso através de publicações, através de planejamentos ali, de estratégias em divulgação do negócio que ela está fazendo. Ela pode ter reuniões de networking, ela pode ter diversas ações que ela pode estar fazendo, identificando por onde pode vir, quais são esses canais de aquisição, e às vezes as pessoas até menosprezam, como por exemplo, às vezes uma igreja. Uma igreja pode ser um canal de aquisição de clientes também, porque não deixa de ser uma reunião que também pode ser de networking, assim como outras reuniões, como eventualmente, às vezes, reuniões políticas. Às vezes é muito comum as pessoas negarem participar de uma reunião política simplesmente porque não querem se envolver. Mas aí foge um pouco até do que nós estávamos falando aqui fora, antes de começar aqui o podcast, sobre a intencionalidade dela estar indo naquela reunião política, que não necessariamente pode ser estar apoiando aquele candidato, mas sim buscando ali ser um canal de aquisição de cliente para elas. Mas estruturando o processo. Então ela primeiro precisa identificar quais são os canais que ela vai trabalhar primeiro para ter essa aquisição de clientes, que pode ser inclusive através de indicações de parentes, amigos que ela tenha. E ela precisa desenhar o que ela vai fazer quando esse cliente chegar. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Como que eu vou apresentar o meu produto ou serviço para essa pessoa? Como que eu vou entregar este produto ou serviço? E aí no final, como eu faço um pós-venda dele? Essa seria uma ideia inicial para quem não tem nenhum processo. Então, identificar quais são os canais de aquisição de cliente que ela tem ou que ela vai trabalhar num primeiro momento e pensar quais são os passos que ela precisa fazer para a apresentação do produto ou serviço, quais são as dores que ela encontra dentro das pessoas que consomem esse produto ou serviço, para colocar tudo isso dentro da apresentação. Porque as pessoas, elas consomem por 2 motivos. Ou para satisfazer um prazer, ou para sanar uma dor. Então, dentro desses 2 motivos, ela tem que entender e buscar uma estratégia que aborde esse desejo ou essa dor dessa pessoa que pode vir a comprar. E aí, quando a gente fala de processo, é trazer isso de uma forma estruturada e formalizar para quê? Para que ela siga sempre dessa forma, para que a gente possa ter indicadores que sejam verdadeiros. Porque se as pessoas fizerem a cada momento de uma forma, esse número que vai ser gerado não é verdadeiro. Então ela precisa ter esse processo, começar a medir para ir iniciar a ter as métricas necessárias para saber, está dando certo da forma que eu estou fazendo? Olha, tá. Agora que eu já estou um tempo fazendo, vou fazer um determinado ajuste, vou fazer uma determinada ação. Eu não gosto de usar muito o nome promoção, porque promoção o pessoal leva muito no contexto de dar desconto. Em uma ação não necessariamente precisa ser dar um desconto. Pode ser uma estratégia diferente, que pode ser um benefício, pode ser uma garantia estendida ou outro item que não necessariamente é um desconto. E aí, buscar os resultados analisando esses indicadores e fazendo esses ajustes, e aí sim, medindo para ver se essas mudanças melhoraram ou pioraram os resultados dela. Essa seria a dica que eu daria para quem não tem nenhum processo de vendas que precise iniciar aí a elaboração de um. Perfeito. Ótimo. E Jean, você que está muito ligado à estratégia de marketing, tem muito empresário que não gosta, né? Gosta de ficar na operação, não gosta de prospectar, né? Nos bastidores, não quer aparecer, não quer fazer esse network. E quais são os traços comportamentais mais determinantes para que o empreendedor lidere seu negócio com eficiência e escale resultados? Olha, eu fiz sou de Praia Grande, né, litoral de São Paulo, para quem nos acompanha, e eu fiz uma pesquisa. Praia Grande tem 46 mil CNPJs abertos, ativos, atualmente, né? Boa parte desses, logicamente, são condomínios, temos muitos MEIs e temos várias empresas também, né? E a gente fez pela CDL, entidade da qual hoje eu estou presidente, a gente fez uma pesquisa, uma amostra pequena, né? Fomos aí buscar e perguntar para 100 desses 46 mil empresários
se eles tinham ou não um processo de vendas, né? E foi surreal a resposta. Veja, desses 100 empresários, só 16 responderam que sim, tinha um processo de vendas que atende aqui os requisitos que o nosso amigo Renato nos trouxe, né? Boa parte, né, sem dúvida, a maioria desses empresários não tem um processo de vendas, né? Então, veja como é desafiador, né, você prosperar, seu negócio crescer, né, acelerar, faturar mais, sem ter esses requisitos, sem ter um processo como esse. Eu diria que é quase uma loteria, né? Você fazer o seu negócio prosperar sem ter um padrão, sem ter ali uma direção clara, né? Principalmente comercial. E eu sempre brinco, né? O comercial é o único e o mais importante indicador e só aquilo que faz mexer o ponteiro, né? De qualquer negócio. Então, um dos comportamentos, né, empreendedores aí que eu observo, aí eu quero destacar as CCS, né? Que são as características do comportamento empreendedor, uma ferramenta fantástica aí que a ONU estudou e mapeou 10 características que todo empresário de sucesso no mundo inteiro tem em comum, né? E eu quero destacar aí algumas, que uma delas é a busca por padrões de excelência, né? O empresário, né, aquele de sucesso, que certamente você que está nos acompanhando conhece, alguns ou muitos, tem, né, esse padrão de comportamento. Ele sempre está buscando novos padrões de excelência. Normalmente é aquela pessoa chata, vamos colocar assim de um termo mais popular, que sempre vai enxergar o que pode ser melhorado dentro de um padrão que já existe, ou ainda de um negócio que ele criou dentro do próprio negócio dele, né? Eu percebo também que um comportamento que todo empresário de sucesso tem é a busca também por informação, né? A forma como a gente faz algo sempre pode ser melhorado. Depende se você tem acesso ou não a informações como essa que a gente vai conversar aí, né, nesse episódio de hoje. E a disciplina. Não adianta você ter informação, você ser um cara exigente, ou uma pessoa exigente, que está sempre buscando aperfeiçoar o seu negócio, sem ter a disciplina de fazer, né? Porque, veja, um processo comercial, para que ele se dê de ponta a ponta, precisa de tempo. Você não vai mudar uma empresa do dia para a noite, não vai mudar o seu processo aí do dia para a noite. Talvez você vai, ouvindo, né, esses insights aí que a gente vai trazer, ter já aí alguns direcionamentos do que tem que ser mudado. E já colocar em prática ainda hoje ou talvez no próximo dia. Mas, né, se você não tiver disciplina para fazer o que tem que ser feito, mesmo sem ainda ter todas as condições necessárias, certamente você não vai fazer, né? E aí entra um desafio, né, que muitos empresários nos trazem. E traz que eu sei que tem que ser feito, mas eu não faço. Eu sei que eu preciso melhorar meu comercial, mas como que eu faço isso? Mas por onde eu começo? Né? Então, formação, excelência e disciplina, eu acho que são comportamentos fundamentais aí que você, empresário, precisa ter. Só complementando um pouquinho, teve um exemplo que eu ouvi, eu acho que faz todo sentido para vendas, né, que é o que a gente está falando aqui hoje, que é, da mesma forma que na natação não adianta você ter toda a teoria sem nunca ter caído numa piscina. É a mesma coisa em vendas. Então, sim, está dentro do comportamento do empreendedor buscar conhecimento. Só que se ele não cai para a ação, ele não coloca... Pro MOOC, né? Exatamente. Assim, não tem como você aprender a nadar sem cair numa piscina. Por mais que você tenha todo o conhecimento de como tem que ser abraçada, como você tem que bater as pernas, que tipo de vestimenta é melhor, é um conjunto de um macacão, é uma sunga. Se você não cair na piscina, você não sabe. Mesma coisa em vendas. Não adianta você ter uma baita de uma estratégia de marketing, você ter sua equipe capacitada na parte de vendas, mas se você não coloca isso com consistência, perfeito. E aí a gente entra de novo nesse paralelo quando a gente fala de atletas de alta performance. Quem são os atletas de alta performance? As pessoas que mais têm consistência. E treinam, né? Sempre. E detalhe, como você falou,
Não tem lá o comportamento empreendedor que é sempre estar buscando aquela diferença? Quem é realmente da parte de alta performance, ela sempre está buscando esse ajuste. E aí entra, por exemplo, na parte de marketing, não é só criar uma campanha e largar ela. Perfeito. Como na parte de vendas, não é criar um processo de vendas e largar este processo. É uma coisa que você tem que estar monitorando e ajustando de forma contínua para aí sim ter a alta performance. Caso você não faça isso, nunca você vai ser de alta performance. E Renato, quais são os erros assim que você costuma identificar nas empresas mais frequentes? Eu acho que assim, o principal é um erro, né? Mas eu acho que assim, até um pecado é o que o próprio Jean já trouxe, não é? Porque assim, o que não é medido não pode ser melhorado, já diz um dito popular. E se eu não tenho um processo, a medição, se é que eu tenho, como eu falei, ela não é verdadeira, porque eu não sigo um padrão. Como é que eu sei que, da forma que eu estou apresentando o meu produto ou serviço, está gerando resultado ou não, se a cada hora eu apresento de uma forma diferente? Um dia eu estou legal, eu falo 10 benefícios, contorno 20 objeções, falo de dores, falo de não sei o quê. No outro dia eu não estou muito legal. Meu produto é esse, o valor é esse, quanto que custa? Tanto. E aí eu vou falar que minha taxa de conversão é X, sendo que a cada momento eu faço de uma forma diferente. Então, assim, acho que uma dor que eu sinto, primeiro, falta de processo. Parece chato, mas é o único caminho que pode levar ao verdadeiro sucesso, como o Jean bem comentou. Sem dúvida. E um outro ponto que eu colocaria como, acho que aí do vendedor, eu não falo nem de empresa, é supor as coisas. É hábito do vendedor querer supor. Eu entrei em contato com o Jean sobre a agência de marketing dele. O que o vendedor acha? Que eu quero contratar. Mas ele não tem que achar isso. Ele tem que me perguntar. Quem disse que é para mim? Ele está supondo. E quando ele acha que é para mim, ele vai fazer o quê? Ele vai querer contornar objeções que ele acha que são para mim. Ele vai querer falar de benefícios que acha que são para mim. Só que não está conectando comigo porque eu não estou buscando essa solução para mim. Estou buscando essa solução para um parente, para um amigo ou para uma empresa que eu nem tenho ainda. Uhum. Então, maior dica que eu dou: erros, não ter um processo. Segundo, tudo tem que ser perguntado. Não suponha nada. Excelente. E fazer uma pausa agora para os convidados aí tomarem uma água. Quero falar com você das nossas redes sociais, te convidar a nos seguir ali. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, YouTube Music. E também quero pedir aos convidados para deixarem suas redes sociais para a nossa audiência. Por favor, Jean. Olha só, se você quer ter um pouquinho, né, de conteúdos aí de alta performance, aprender mais sobre marketing, vendas e pessoas, né? Porque sem pessoas, certamente nada do que a gente vai conversar aqui, né, faz sentido. Segue aí @jeanbarbosa.br. Perfeito. Se você quer saber um pouco mais sobre estratégias de vendas, sobre como funciona, assim como o Jean falou, a mente humana, toda a minha formação ela é voltada a entender o ser humano, porque por trás de todo o CNPJ tem um CPF e por trás de toda venda tem uma pessoa. Por mais que hoje a gente fale através de inteligência artificial em muitos atendimentos, e essa é a nossa próxima realidade, quem está comprando do outro lado é uma pessoa, não é? Então, trago conteúdos disso. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, pode me procurar no LinkedIn, Renato-Oliveira, ou se não, no Instagram, com o link Talk_Mind. E aí você vai conseguir aí me acompanhar e conhecer um pouco mais do trabalho que eu faço. Excelente. Também aproveito para deixar minhas redes sociais, michele.sfrancisco, e também você me encontra ali no @mfgroup, nosso escritório de BPO financeiro. Laís? E o meu LF ADV Consultoria. E também quero te chamar aí, se você que está gostando desse episódio, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e compartilha para o máximo de pessoas. Bom, Jean, quero te perguntar,
Quais estratégias de marketing ajudam uma empresa a aumentar o ticket médio e atrair clientes mais qualificados de forma consistente? Olha só, pergunta interessante, e eu trouxe até um exemplo aí nos bastidores também, que eu quero compartilhar aqui com a audiência, né? Hoje, uma empresária aqui da Baixada Santista me procurou, ela tem uma franquia, né, no segmento aí de spa urbanos, e veja, o desafio que ela me traz, e eu sempre quando o empresário me procura, a primeira pergunta que eu faço é qual que é o seu desafio, né? Qual que é o seu maior desafio hoje? E o desafio dela naquele momento ela tem, né, um volume de leads chegando, já tem uma agência que cuida aí do marketing deles, no entanto, a taxa de conversão é muito baixa. Nesse final de semana aí, ela, né, entre sexta a domingo, ela teve aí 57 leads e converteu apenas 2. 2 desses agendaram ali, né, o serviço de massagem que ela oferece dentro do spa urbano dela. Então veja, ela não tem um problema de captação de leads. Ela não tem um problema de marketing, vamos colocar assim. Ela tem um problema que é anterior a este, né, que é o comercial, né? E aí conversando, enfim, eu diagnostiquei, entendi que o time que recepciona as campanhas, né, esses leads, não tem um preparo comercial, né? Na carteira ali de trabalho dessas pessoas está como atendente. Elas são recepcionistas. Imagina que você vai chegar ali no spa urbano e vai ter sempre uma recepcionista ali, né, que vai cuidar da agenda e tal. Essa é a pessoa que cuida dos leads que a agência, né, que hoje ela já faz esse investimento, cuida desses leads, né? Então, olha que louco. Ela quer trocar de agência, mas será que é a agência de fato ou é o time, né? Será que é o marketing ou não? E aí, lógico, né? O primeiro passo, sempre também o segundo passo, na verdade, que eu faço é um diagnóstico para entender qual que é o posicionamento desta empresa dentro das redes sociais. E quando a gente fala de posicionamento, eu sempre falo de posicionamento e vendas, que esse talvez são as duas maiores dores, né, que as empresas têm dentro, né, quando a gente vai falar aí de marketing. Posicionamento é a forma como a sua empresa é lembrada pelo seu cliente. Então, se você pensar aí numa marca de refrigerante, talvez a mais conhecida do mundo, você certamente vai pensar aí numa marca vermelha, né, com logo, com umas letras assim, mais desenhadas, enfim. Agora pensa na segunda marca aqui do Brasil. Qual que é a marca que vem à tua cabeça? Certamente você vai ver uma outra marca verde aí, um Guaraná da Amazônia e tal, né? Isso é posicionamento. E o desafio que eu sempre faço, e também a dica, né, que eu sempre dou, é como tornar a sua marca referência dentro do seu segmento, na sua região ou ainda dentro da visão que você tem para o seu negócio. Que eu pergunto para o empresário, qual que é a tua visão para o teu negócio? Você como CEO, né, ou eu não me considero um CEO, né, mas me considero como dono de um negócio, onde que você quer chegar? Você quer ser referência na sua região, na sua cidade? Você quer ser referência no Brasil? Você tem um propósito da sua marca ser uma referência no teu segmento no mundo? Tem que estar muito claro isso dentro de um negócio. E essa visão ela começa com o dono do negócio. Não é o funcionário na ponta, ou a recepcionista que vai tornar o negócio dela referência. Se o dono não tiver essa visão e deixar isso claro para o seu time, certamente isso nunca vai acontecer. Então, posicionamento é isso. É a forma como você posiciona a sua marca. E o posicionamento ele pode ser, diria que, manipulado. Eu posso posicionar uma marca para ser a melhor da sua região, como posso posicionar essa marca de uma forma como ela seja lembrada como a melhor dentro do país ou dentro do mundo, né? Então, veja, você precisa ter clareza do posicionamento do seu negócio. E a segunda questão é vendas. O marketing, ele traz performance, meta, KPIs, né, indicadores muito claros, onde o nosso trabalho como dono de agência é sempre, no final das contas, vai ser sempre medido
pelo número de resultado, de faturamento que eu trago para o seu negócio, né? Então, para vender mais todos os dias, para que você aumente seu faturamento, o marketing faz parte desse processo, mas é apenas um dos canais. Não é só o marketing, né? Mas ainda dentro do marketing, você, logicamente, precisa ter aí, né? Precisa estar nas redes sociais. Hoje em dia não tem como você não estar mais no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, enfim, no TikTok. São redes que o teu público certamente vai estranhar se você não estiver lá. Porque o teu concorrente está. E posicionamento é ocupar espaços, né? Alguém conhece hoje alguém que não tem WhatsApp? Há 5 anos atrás tinha gente que falava, eu nunca vou ter WhatsApp. Essa mesma pessoa que você há 5 anos atrás afirmava isso para você, hoje tem WhatsApp, né? Quase impossível. Isso é posicionamento. Não tem como você fugir da inteligência artificial, não tem como você não estar nas redes sociais, né? Mas não adianta só estar, tem que ter estratégia. E esse talvez é o grande erro de muitos empresários. Só estão, né? Entra aí no teu perfil. Será que você compraria de uma empresa como a sua? Será que o cliente sabe, ao navegar aí no teu perfil, de qualquer rede que seja, quais são os diferenciais do teu negócio? Qual que é a tua promessa? Será que objetivamente ele sabe o que você entrega? Ou só tem lá um monte de foto, um monte de arte criada por um designer que não entendeu a tua visão, né? Isso é posicionamento. Então, eu acho que o insight que eu posso trazer aqui é, se você tem um negócio, você precisa posicionar o seu negócio nas redes, né? E precisa ter uma estratégia clara para que você venda mais todos os dias. Certamente o teu negócio, você já tem um faturamento aí, né? De um canal muito importante que é de indicações, né? São os clientes que já compraram, ou aqueles que compraram que indicam novos. Esse talvez é o principal canal de vendas que todo mundo começa assim. Toda ideia boa nasce porque eu vendi algo para a Michele gostou, comprou, vai falar para a Laís. Nasce aí uma grande empresa, ou pequena, depende da tua visão, né? Então, mas esses são, acho que os 2 principais aspectos aí que você, empresário, precisa considerar para que você, de fato, comece a fazer marketing. Não dá para fazer marketing sem olhar para esses 2 pilares, posicionamento e vendas. Ótimo, excelente. E, Renato, em empresas pequenas, onde uma única pessoa acumula diversas funções, como implementar a divisão entre SDR, Closer e CS de forma prática e viável? Bom, eu acho que a gente volta lá no início, eu acho que até linkado com o que o Jean comentou, é muito importante a pessoa entender qual que é a visão dela de negócio. Se ela tem uma visão de ser sempre pequeno, ela nunca vai se estruturar e vai fazer do jeito que der. Mas se ela tem realmente uma visão de prosperar, de aumentar, de crescer, criar esse domínio dentro de um determinado segmento, o que ela precisa fazer? Ela precisa, em um primeiro momento, segmentar os horários de trabalho dela para determinadas atividades. Porque o grande erro é a pessoa querer fazer tudo ao mesmo tempo, ou ficar alternando de forma contínua entre diversas atividades. Olha, eu estou fazendo pós-venda, aí um cliente me chama, aí eu vou atender o cliente, aí eu vou fazer outra atividade, agora eu estou fazendo uma reunião de vendas. Tudo que pode ser programado deve estar dentro de uma rotina. Um exemplo, reuniões de apresentação do produto ou serviço. Eu consigo programar quando eu vou fazer os atendimentos. Então, olha, segunda, quarta e sexta, no período da tarde, é o horário que eu faço os agendamentos de reunião de apresentação do produto ou serviço. Então, eu tenho programado um horário para trabalhar como vendedor, como closer, no caso dentro da metodologia da receita previsível. Em quais horários eu vou fazer a prospecção? E até um ponto de atenção, mesmo para as empresas que são estruturadas, eu já verifiquei que existem dias e horários no qual a prospecção é mais assertiva. Um exemplo prático trazendo. Já atendi uma empresa de consórcio. O que foi identificado? Olha,
na sexta-feira é um excelente dia para agendar uma reunião, não para fazer a reunião. Por quê? Na sexta-feira, as pessoas já estão no sextou, oba-oba, ela está aceitando tudo. Então, para marcar é legal, mas para realizar, não. O pessoal cancela, não vai, não conecta, se é uma reunião online, mas para fazer uma primeira conexão, olha, a gente tem um produto assim, assim, assado, que já geramos determinado resultado, a gente gostaria de apresentar isso para você, a gente consegue na semana que vem 30 minutos contigo para a gente mostrar como isso pode fazer diferença na sua empresa? Ah, tudo bem, pode ser na quarta, pode ser quarta-feira, à tarde, de manhã. Ok, é um excelente dia para que eu agende reunião para fazer a apresentação, mas não para fazer a apresentação. Então, mesmo dentro das atividades, eu tenho que pensar no meu segmento, por mais que seja eu mesmo que estou executando uma equipe, quando ela me gera melhor performance. E também tenho a questão pessoal. Tem pessoas que funcionam muito mais ativamente de manhã. Tem pessoas que não funcionam. Ela só vai funcionar depois do almoço. Então, se ela é a única pessoa executando as atividades dentro da empresa e ela já sabe que de manhã a energia dela é baixa, não prospecte. Seu resultado vai ser baixo. Vai fazer atividades internas. E aí você faz o quê? Depois do almoço, 2, 3 horas, putz, minha energia já está mais lá em cima. É a hora que você deve programar para prospectar. Então, mesmo empresas, o famoso eu presa, que ela está iniciando fazendo todas as atividades, como que ela pode implementar já uma mentalidade de empresas de grande porte, segmentando as atividades e delimitando quais os horários que ele vai realizar cada atividade. E aí é aquela velha história, em cada horário ele vai vestir um bonezinho diferente. Uma hora é o bonezinho do SDR, que ele vai prospectar e vai qualificar, outra hora é do closer, que vai fazer a reunião, e outra hora é do CS, que vai ver como está a experiência do cliente e, inclusive, vai fazer o que a gente chama de pescar dentro do aquário, que é uma das funções que, às vezes, é ignorada dentro do pós-venda e se deixa dinheiro na mesa. Por quê? Porque se eu já vendi um produto ou serviço para um determinado cliente, por que que ele não pode comprar um adicional que eu lancei? Por que que ele não pode me indicar um novo cliente e esse cliente eu jogo lá para o meu SDR, que ele vai verificar se ele realmente tem o perfil, se ele está no tempo de compra dele e colocar dentro do meu processo. Então tudo é possível de fazer, claro que dadas suas proporções adequadas, mas sim, mesmo uma empresa que uma única pessoa executa todas as tarefas, ela pode estar estruturada de uma forma organizada que gere mais resultado. Eu queria destacar, né, nessa questão 2 conceitos que eu sempre trago. Um do horário comercial, né? Certamente a gente está cansado de ouvir horário comercial. A pergunta que eu sempre faço é quantas horas do seu horário comercial, ou seja, das 8 horas aí que todos nós temos diariamente, de segunda a sexta, você de fato faz o comercial do seu negócio. Você investe no comercial do negócio. Se temos 8 horas, cada reunião aí, um closer demora 1 hora para fazer, deveria se ter então 8 reuniões por dia. 8 reuniões vezes 5, 40 reuniões, correto? Cara, quantas reuniões foram feitas essa semana dentro do seu negócio? Será que você de fato tem aproveitado o horário comercial para fazer o comercial? O João Adib, né, CEO aí do Grupo CIMED, ele traz aí que o time dele comercial, em horário comercial, o administrativo, seja lá quem for, o compras, financeiro, não fala com os vendedores. Tudo tem que estar pronto até as 9 da manhã. Das 7 às 9 é o momento ali que tudo que tem que ser resolvido tem que ser resolvido. A partir disso, o time de vendas tem que estar na rua, tirando pedido, fazendo vendas, né? Então, horário comercial é um conceito que parece, né, banalizado, ficou banalizado, mas é importante você dar atenção a isso dentro do seu negócio, né? E um outro ponto também que eu acho que é muito interessante é olhar para esse conceito, né, do SDR, do closer, do CS. O CS, para mim, é uma ferramenta fundamental dentro do negócio. E assim como o comercial, eu brinco que a segunda pessoa que eu contrato em qualquer negócio que eu abro, né, que eu tô à frente, é um CS. A primeira é o vendedor.
que é normal o empresário, eu empresário, né, fazer? Primeiro ele vai lá, contrata um operacional para ajudar ele, um estagiário ou mais alguém para duplicar a força de trabalho dele, né? Eu faço totalmente o contrário. Vou abrir um negócio. A primeira pessoa que eu contrato é um vendedor. Com dinheiro, eu faço tudo que eu quero. Eu contrato o que eu quiser. Contrato o melhor CS, contrato o melhor operacional, o melhor gerente. Sem dinheiro, tudo fica muito difícil. Você tem que tirar do próprio bolso. Tirar do bolso dói, né? É desafiador. Então, o vendedor é a única pessoa dentro da tua equipe que tem capacidade, além de você, de fazer o seu negócio escalar, crescer. Literalmente é o único cara que paga o próprio salário. Sem dúvida. O único cara que paga o próprio salário é o vendedor. O resto, se você for analisar, despesa. É custo. É custo. E o segundo é o CS. Por quê? Com o CS, tendo um CS dentro do teu time, os teus clientes vão estar cuidados. Quantas vezes você contratou uma empresa ou um serviço e no começo era uma maravilha? Né? A pessoa que você contratou te dava toda a atenção do mundo. Principalmente para vender, né? Você era tratado como um príncipe, uma princesa. Depois que vendeu, acabou. Parece que aquele encanto, toda aquela atenção virou mais do mesmo. Por quê? Talvez a pessoa que te vendeu era só um vendedor ou era só um empresário que estava ali numa posição de vendas, mas que terminou a tua venda e foi para o próximo. E esqueceu a experiência de você como cliente. E o que o Renato traz, né, que o CS tem uma capacidade de vender dentro da própria carteira, é fato. E no momento que você... Ele também se paga. Se paga, mas eu acho que o momento mais importante para fazer uma segunda venda, o upsell, né, para um cliente que já está dentro de casa, é no momento que ele fala sim. Se você, nesse momento, falar, meu amigo, você tem mais 2 pessoas que, assim como você, tem esse desafio, ele vai te passar 2 contatos e se você tiver um CS ou tiver um SDR ou um time de venda, certamente você vai conseguir mais 2 vendas. Então você consegue maximizar aí o seu custo de aquisição para o cliente, né, e tornar ele ainda mais barato, desde que você tenha um processo, né? Então, horário comercial e ter um CS, isso é fundamental, né, se você quer ter um negócio aí e escalar o teu negócio. Só complementando, quando a gente fala de CS, é uma abreviação em inglês de Customer Success, que quer dizer sucesso do cliente. O que é o sucesso do cliente? Dentro do seu conceito, na realidade, é a pessoa que é contratada para que entre em contato com o cliente e veja se ele está utilizando ao máximo todos os recursos do que ele comprou, seja lá o que for. Por que isso? Primeiro conceito, se eu estou utilizando todos os recursos daquilo que eu comprei, eu estou satisfeito. Se eu estou satisfeito, o que eu faço? Recomendo para outras pessoas. Segundo, se eu estou satisfeito e é um serviço recorrente, como uma agência de marketing, o que eu faço? Eu não cancelo o contrato, eu estou satisfeito. Mas por quê? Porque eu tenho alguém cuidando disso. Se eu deixo solto, por até interferências externas de concorrentes ou outras coisas, pode impactar na percepção de resultado daquela pessoa, como esse exemplo que você deu. Sim, uma agência maliciosa poderia chegar e falar, não, você tem toda a razão. Essa agência não presta, está trazendo 50 leads para você, você não está fechando. Só que, quem disse que esse é o problema? E aí até dentro do que o próprio Jean falou, e fica até um case, né? Se alguém é desse ramo de beleza, de spa urbano, uma das coisas que faz muita diferença é o tempo de atendimento. Se a pessoa ela está incomodada, ela está estressada, ela precisa de um momento para ela, se eu mandei mensagem para uma empresa, ela não me respondeu, eu vou procurar outra. Sim. E aí depois, 6 horas depois eu entro em contato com ela, falo, Jean, aquele lead lá é uma porcaria, já tinha fechado. Óbvio, dentro desse segmento, a velocidade é fundamental. Assim como o salão de cabeleireiro, manicure. Gente, quantas empresas tem desses segmentos? E olha que louco, essa empresa ela tem o serviço, né, de massagem on demand. São 6 profissionais à disposição. É só chegar lá e fazer, não precisa nem agendar. Esse é um diferencial que eles têm que não está na rede deles, né? E você falou de CS, né? Dessa definição.
tem um CS que todo mundo conhece, que tem uma experiência muito boa ou muito ruim, que é o gerente do seu banco. Não o banco de hoje, mas o banco de antigamente. Veja, o CS, o gerente, né, é um CS que cuidava da carteira de clientes do banco, né? Alguns bancos tinham aqueles programas, ainda tem, né, esse programa mais Prime, exclusivo, enfim, onde o gerente cuidava de menos clientes, né? Então, quando você era considerado um cliente especial, você tinha ali um CS, um gerente que cuidava de menos pessoas, ou seja, tinha mais tempo para dedicar para o seu negócio, para você, né? Para cuidar de você e da carteira destes clientes. Então, não precisa ir muito longe, a gente tem muitos exemplos. E talvez você tenha um exemplo de um gerente muito bom, que sempre que você precisava ele estava lá, ele sempre te trazia oportunidades muito interessantes, mas talvez você também tenha um exemplo de um gerente muito ruim, que só te ligava no último dia do mês para te empurrar um seguro, um produto que você não precisava. Qual tipo de gerente ou qual tipo de CS você que é empresa, e você que tem um gerente, você que tem um CS, como é que está aí o seu atendimento? Será que você só liga para o teu cliente para empurrar alguma coisa? Ou será que você realmente está preocupado com a experiência dele? Isso é importante porque eu peguei um caso de uma empresa, era uma academia, que tinha muitos processos consumeristas, de consumidores reclamando da prestação de serviço, dizendo, depois que eu contratei, me apresentaram um produto, depois que eu contratei não foi aquilo que tinham me apresentado. Aí vai para a questão da publicidade enganosa, propaganda enganosa. Claro. E aí depois deles entenderem que o processo não é só você fechar, mas todo o processo com o cliente ali, toda a experiência, inclusive pós-venda, é essencial. Porque é isso que eles vão passar para outras pessoas, né? Ali, fecha, prometem mundos e fundos, mas chega na hora da prestação de serviço ou de apresentar o produto, não é aquilo que eles oferecem. Então, ter esse cuidado também, né? E até um ponto, né? O marketing negativo, ele funciona mais do que o positivo. Muito mais. Tem todo o trabalho que tem uma agência de marketing para criar uma reputação que ela é literalmente lapidada dia a dia, com consistência, com conteúdo, para às vezes entregar algum produto aquém do que foi realmente contratado e jogar tudo isso no ralo. E às vezes ainda culpar depois a agência de marketing que não está fazendo o que precisa ser feito. Exatamente. E explica também para a nossa audiência o conceito de SDR, que vocês falaram, e do closer também. Aí eu vou até, só para que até a própria audiência consiga entender, quando a gente está falando dessas nomenclaturas, essas nomenclaturas foram criadas por um americano chamado Aaron Ross. Esse americano, ele foi trabalhar em uma empresa na área de vendas, ele já tinha trabalhado em outras empresas, e ele havia identificado que tinha algo de errado com o processo de vendas que não era sustentável, que toda vez que ele entrava numa empresa, ele chegava a um nível no qual ele estagnava e não conseguia crescer mais a carteira de clientes deles, porque ele era abarrotado de atividades para fazer e não conseguia crescer. O que ele identificou nesse estudo dele? Ele identificou que todo vendedor, quando chega em uma empresa, ele não tem nada para fazer a não ser vender. Sim. Então, o que ele faz? 80% do tempo dele, ele está prospectando, porque ele não tem clientes ainda. E aí, ele está, os outros 10% fazendo alguma reunião de venda que ele conseguiu já agendar, e os outros 10% cuidando de algum eventual cliente que ele conseguiu colocar para dentro da carteira dele. Só que isso rapidamente vira para um segundo ciclo, no qual ele fica 60% do tempo dele fazendo reunião de fechamento. Ele estava 80% prospectando, obviamente esse esforço dele gera resultado, ele passa a fazer 60% do tempo dele reuniões de fechamento, que é a atividade do closer, que eu vou explicar na sequência. Só que aí o resto divide. Então ele vai ficar 20% prospectando e 20% cuidando de quem entrou para a carteira dele adicional. Só que rapidamente ele virava para um terceiro e último ciclo no qual ele estagnava, que era ao inverso do primeiro, no qual 80% do tempo dele ele ficava cuidando do cliente que entrou para não perder, só que aí ele ficava 10% prospectando. Se eu estou prospectando 10% eu estou fazendo reunião de vendas, que dentro de um funil pode ser que eu converta 1, 2 por mês. Então ele descobriu, primeiro, ele fez essa análise,
Ele falou, tá, identifiquei qual é o problema. Agora, como que eu resolvo isso? E aí o Aaron Ross, dentro da metodologia da Receita Previsível, que é um livro que ele mesmo escreveu, ele identificou o quê? Que precisava se ter a especialização dos vendedores. Ao invés de ter um único vendedor que fazia esses 3 ciclos de prospectar, fazer reunião de venda e cuidar do cliente, que ele viu que não funcionava porque ele estagnava em um determinado momento, ele falou, não, isso precisa ter profissionais específicos para cada etapa. Foi aí que ele criou o SDR, que é conhecido como pré-vendedor, que a função dele é única e exclusivamente em fazer a prospecção e qualificar. Por que e qualificar? Porque eu preciso ver se realmente se aquela pessoa tem um perfil de compra para o produto ou serviço que eu estou oferecendo, de alguma forma, através de uma lista, através de indicação, eu cheguei naquela pessoa, mas eu preciso validar isso com ela. E um segundo ponto é identificar o tempo de compra dela. Porque às vezes, um exemplo mais prático, o seguro. Ah, você tem um veículo tal, falei com fulano, ciclano, tenho, etc. Pô, e seguro do carro você tem? Tenho, inclusive eu renovei faz 2 meses. Adianta eu tentar vender para esse cara agora? Não, ele tem um meu perfil, ele já usa seguro, etc. Só que ele não vai fechar comigo, ele tem mais 10 meses de franquia já contratada. Então, eu não vou passar ele para a segunda etapa, que é o closer. Quem que é o closer? O pré-vendedor prospectou, identificou que ele tem perfil e está no tempo de compra. Olha, perfeito, eu vou agendar então com o nosso especialista do nosso produto para que ele possa fazer uma apresentação para você. Inclusive, ele tem alguns cases dentro do seu segmento de algumas pessoas da região que pode te trazer como exemplo de resultados que você pode alcançar. A gente consegue agendar então uma reunião tal dia? Ele agenda. E aí quem assume? O vendedor, que é o closer. Que ele é o especialista em cases de sucesso, especialista do produto, especialista das objeções que aparecem na apresentação, ele tem esse foco. Fechou o negócio, fez tudo certo, entregou, até entrega quem acompanha o vendedor, agora quem vai cuidar dele é o CS, que é o pós-venda. E aí o pós-venda tem o que eu já havia comentado anteriormente, que é a função de fazer com que ele utilize ao máximo o produto ou serviço que ele comprou anteriormente, para que ele possa referenciar, para que ele esteja satisfeito e, eventualmente, até esse mesmo pós-venda possa oferecer para ele novos produtos ou serviços. E não necessariamente ele faz a venda. Ele volta, joga esse mesmo cara dentro do processo, vai lá no pré-venda, entra em contato com ele e faz todo o processo novamente. Então, essa é a estrutura e essas são as funções de cada um deles. E aí entra até no que o Jean havia comentado, com relação de, no horário de comercial, o que você está fazendo? É importante a gente estar focado no comercial? Sim, mas lembrando que 8 horas são 8 horas e se eu estou fazendo uma coisa, eu não estou fazendo outra. Se eu só prospectar, quem tá atendendo o meu cliente? Eu não tenho gente para vender. Mas se eu estou só fazendo reunião e parei de prospectar, é uma onda que eu não estou vendo. O marketing vê muito isso. Certamente. Não é? Então, assim, eu criei uma onda. Prospectei. O que eu estou criando? Uma onda de reuniões. Só que se eu paro de prospectar e só vou atender essas reuniões, essa onda baixa aqui, quando eu atendi todo mundo, eu não tenho mais quem fazer reunião, porque eu parei de prospectar e essa prospecção não me gera resultado instantâneo. Às vezes eu demoro um tempo, principalmente dependendo do produto ou serviço, eu tenho um tempo de entendimento do meu produto, eu tenho às vezes uma licitação, eu tenho às vezes reuniões que eu tenho que fazer com vários níveis de hierarquia dentro da empresa para aí conseguir marcar uma reunião com quem realmente fecha. Só que se eu não tenho essa onda de forma contínua sendo gerada, eu atendo a primeira, vou para a segunda, quando eu chego na segunda, ela passou, até que eu gire outra, eu começo a ter essa oscilação no meu faturamento, que é o que a gente não deve ter, e até por isso que ele criou uma metodologia chamada Receita Previsível, para que a gente tenha um processo para que crie-se previsibilidade dos nossos resultados, e eles não fiquem oscilando de forma contínua. Muito bom. Entendi. E Jean, como desenvolver a mentalidade de um vendedor sniper e vender mais todos os dias com precisão e consistência? Legal. Só que essa pergunta você vai responder para nós na parte 2 desse episódio, Ana Lá. Sim, então você que está gostando aí desse conteúdo, curta, comente, compartilhe e não perca
A próxima pergunta, né? É verdade. Você quer saber aí como vender mais todos os dias, hein? Jean e Renato vai falar para nós, então aguarde a parte 2 e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.